Olá, meu querido estudante, tudo bem? Vamos então dar continuidade ao nosso estudo sobre conjuntos numéricos. Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai aprender sobre o conjunto dos números racionais. Então, no vídeo anterior a gente havia falado sobre o conjunto de números inteiros e vimos aqui as propriedades, que esse conjunto possui. Para falar sobre conjuntos racionais, em princípio, eu vou falar sobre uma outra operação que eu poderia ter definido no conjunto dos inteiros, que é a operação de divisão. É essa operação que vai motivar, que vai trazer a necessidade de falar sobre o conjunto dos números racionais. Ok? Muito bem. A gente vai representar os números racionais pela letra Q, com essa barra aqui. Muito bem. Então, qual que é o conjunto dos números racionais? Esse aqui é um pouquinho mais delicado na hora de definir. Tudo bem? Então, o conjunto dos números racionais vai ser o conjunto de todos os quocientes. Racional vem de razão. E razão é sinônimo de divisão. Então, vai ser o conjunto de todos os quocientes entre dois números inteiros, onde o número que está no denominador, ele é não nulo. Ok? Então, pode ser representado da seguinte forma. O conjunto dos números racionais vai ser o conjunto da forma A sobre B, ou se você preferir, X sobre Y, tais que A pertence aos inteiros, e B pertence aos naturais. Quando eu coloco naturais, eu já estou excluindo a possibilidade do denominador ser zero. Então, é o conjunto de todas as frações. Certo? Por isso o nome racional, porque vem de razão, que é sinônimo de divisão, sinônimo de fração. Muito bem. Uma vez que eu entendi que conjunto é esse, eu poderia ter considerado aqui como todo B é natural e termina sendo consequentemente inteiro, eu poderia então dizer que é o conjunto das frações, onde A e B são inteiros. Eu poderia simplesmente pedir que o B fosse diferente de zero para fazer sentido nessa divisão. Então, a operação de divisão, ela é uma operação que não é fechada, para os inteiros. E é por isso que tem a necessidade de eu ter um conjunto um pouco mais amplo, que é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros, se eu for fazer, por exemplo, a divisão, de dois números, pode ser que dê inteiro, pode ser que não. Exemplo, se eu fizer 6 dividido por 3, a gente sabe que o resultado disso é 2. Entretanto, se eu inverto a situação e faço 3 dividido por 6, a gente sabe que eu posso simplificar por 3, por exemplo, isso é 1/2, ou se você preferir, isso na forma decimal, isso é 0,5. Ou seja, não é um número inteiro. Então, como não é um número inteiro, eu estou garantindo com isso, com esse contra-exemplo, que o conjunto dos números dos números inteiros não é fechado em relação à divisão. Ou seja, ao dividir dois números inteiros, o resultado não foi inteiro. Então, para poder sanar esse problema, a gente acaba definindo um outro conjunto, um pouco mais amplo, que não tem essa dificuldade, que é o conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais, ele vai ter as operações de adição, produto, subtração e divisão, ou seja, as 4 operações fundamentais. Ele vai ser fechado em relação às 4 operações fundamentais. Então, eu posso acrescentar aqui, que tem ainda, além da adição, subtração, produto, eu também posso acrescentar e a divisão, certo? São fechadas, são operações fechadas nos racionais. Muito bem. Entretanto, da mesma forma que a gente viu que a subtração é a operação inversa da adição, a divisão ela também é a operação inversa do produto, mediante a operação com o elemento oposto da multiplicação. Então, novamente por esse motivo, nós vamos trabalhar apenas com adição e produto. Ou seja, o que você está dizendo com isso, professor? Bom, eu vou tentar esclarecer um pouquinho. Se eu faço, por exemplo, então 4 dividido por 2, isso é o mesmo que multiplicar 4 vezes
1 meio, né? Que é o que a gente vai representar por inverso, né? Pela notação de inverso, ou seja, 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é uma notação para o inverso de 2, que é justamente 1 meio. Ou seja, eu posso transformar uma divisão em uma multiplicação, desde que ao dividir aqui, né, eu pego o denominador e multiplique ele, não por ele, mas pelo inverso dele. Então eu posso olhar para toda divisão como sendo uma multiplicação por um número que é o inverso, né, do seu divisor. Então, dessa forma, eu não tenho necessidade de elencar as propriedades da divisão, assim como eu não tive a necessidade de elencar as propriedades da subtração, porque eu posso fazer tudo isso via adição e produto, ok? Então, muito bem. Então, como a gente viu aqui, eu vou poder estender essas propriedades aqui para os números racionais. Então, aqui eu tenho já um número racional, ok? Eu tenho aqui um número racional. Eu posso, né, continua tendo o elemento neutro, é o mesmo elemento neutro da multiplicação, o mesmo elemento neutro da adição. Na comutatividade, eu também posso estender aqui para os racionais, ok? Certo? O elemento oposto, no caso dos números inteiros, eu não tinha um elemento oposto para multiplicação, eu só tinha para adição, né? O que é o elemento oposto? Né? Para todo x que eu tenho, né, vai existir um y tal que isso aqui ocorra. Né? A gente viu que a gente representava esse y, né? A gente representava ele como sendo menos x. Da mesma forma, também vai existir, né? Vai existir um y que eu multiplico, né? Eu vou colocar aqui um z para não confundir, tá? Para não pensar que é o mesmo y daqui do inverso aditivo. O inverso aditivo e multiplicativo em geral são diferentes, né? Então, se eu fizer x vezes z, isso vai ser o mesmo que z vezes x, e isso tem que dar 1, porque 1 é o elemento neutro do produto. Aqui tem que dar 0, porque 0 é o elemento neutro da adição. Então, esse z aqui, ele vai ser denotado por x elevado a menos 1. Ok? Então, esse aqui vai ser o inverso da multiplicação, que foi o caso que a gente viu. Né? No caso aqui, o inverso de 2, né? O inverso de 2 é 1 meio. Ok? Muito bem. Então, com isso, a gente tem aqui todas as propriedades, né, de associatividade, de distributividade. Todas essas propriedades elas são herdadas do conjunto dos inteiros, né, que por sua vez foi herdado do conjunto dos naturais. Então eu posso estender isso para o conjunto dos racionais. E agora a gente tem um conjunto ainda mais amplo. Então eu gostaria apenas de fazer uma observação, que é o seguinte: a gente trabalhou aqui com alguns conjuntos numéricos, de maneira que o nosso objetivo, em princípio, era ir satisfazendo propriedades, né, obtendo propriedades que eu posso trabalhar com eles, de maneira que, né, a gente vai tendo sempre essa propriedade aqui de fechamento em relação às propriedades que a gente trabalhou. Então, por exemplo, o conjunto dos inteiros da necessidade de ter a subtração como sendo uma operação fechada. A necessidade dos racionais veio da necessidade de a divisão como operação fechada, e em princípio a gente está aqui trabalhando de uma maneira que vai incluindo um conjunto no outro, né? Se eu fosse aqui fazer um diagrama para representar, eu poderia representar esse conjunto aqui como sendo o conjunto dos naturais. A gente incluiu esse conjunto no conjunto dos inteiros, e a gente também incluiu o conjunto dos inteiros no conjunto dos racionais, né? Para a gente perceber, por exemplo, que os inteiros estão inclusos dentro dos racionais, basta eu pensar em qualquer inteiro como sendo a fração do tipo x sobre 1. A gente sabe que isso é x, então se x é inteiro, x sobre 1 é uma representação fracionária desse inteiro, ou seja, todo inteiro é racional, todo natural é inteiro, e por isso a gente pode estender dessa forma. Bem, entretanto, existe um outro conjunto que a gente ainda vai apreciar aqui, que é o conjunto que engloba todos esses conjuntos, né, que a gente vai ver a partir da próxima aula, que é o conjunto dos números reais, ok? Então a gente vai dar uma motivação para a gente chegar nesse conjunto ainda, e vai ser o maior conjunto numérico que a gente vai trabalhar, tá ok? Então eu espero você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal aqui. A gente tem aqui nesse íconezinho aqui no canto inferior. Você pode clicar, se inscrever no canal, ativar as notificações e não se esqueça também de curtir esses vídeos para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possível, ok? Não custa nada e você vai estar me ajudando bastante, tudo bem? Então, até a próxima!